Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta para a aula de número 16 do estudo bíblico do livro do Apocalipse. Hoje falaremos sobre Laodiceia. Eu quero começar logo a aula dizendo que, já que semana passada eu usei essa expressão e o Marco gostou, quero dizer que é muito deselegante você ser convidado para pregar numa igreja e pregar sobre Laodiceia, ok? Um tanto quanto deselegante, né? Falar Não sobre é? O Wellington, você convida o Wellington para pregar na sua igreja, vai o Wellington lá e prega sobre Laodiceia. Pô, Wellington. Poxa vida. É péssimo convidado. Péssimo convidado. Pô. Prega sobre Filadélfia. Sem direito à oferta. Sem direito a Pix ungido. Sem direito a Pix ungido. Vamos ler então, irmãos, Apocalipse, capítulo 3. Vou abrir aqui a minha Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Tá bom. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que esse é um dos textos com mais pregação aleatória do mundo, não, Wellington? Do mundo todo. Se não for o mais, está entre os mais, né? A porção bíblica que mais se usa para pregações aleatórias, com tantas frases que a gente ouve, né? Lamentavelmente, sim. Né? Repreendo e disciplina aqueles que eu amo, uma frase que a gente ouve toda hora. Eis que estou à porta e bato. Ih, essa aí ouve demais, né? Você não é morno, você é nem quente nem frio. Toda tá hora. Tá em morno no ministério. Né? Você é sempre morno. Irmão, decida. Entendeu? Não esqueça, o morno Deus irá vomitar. É isso aí. Reconheça que é miserável, pobre, cego. Essa aí na Assembleia onde eu era, eu via aberto. Você é miserável, o pessoal adora chamar de miserável. Eu acho que é uma das porções bíblicas com mais textos usados de forma aleatória. Mas, como você sabe, você que está estudando com a gente há muitos anos já, os textos bíblicos não podem ser lidos de forma separada, né? Eles têm que ser lidos dentro de um contexto, dentro do capítulo, dentro da obra, dentro da divisão de Novo ou Antigo Testamento e dentro da Bíblia toda, para que ele tenha um sentido. Mas voltaremos a esses textos já. Vamos avançar nesta igreja que era riquíssima, porém é a igreja que não recebe elogios, ela só recebe repreensões da parte de Jesus, né? O que mostra que a situação por lado dela não estava boa. Vamos falar um pouquinho sobre alguns pressupostos importantes, né? Alguns fundamentos importantes da leitura de Apocalipse, para a gente não se perder, né? Em primeiro lugar, é importante sempre lembrar que as cartas, elas têm funções básicas dentro do livro de Apocalipse, né?
Muito bom. Os critérios de repreensão que Jesus usa são critérios particulares, ou seja, repreensões específicas para comunidades específicas, mas os valores são eternos. E é por isso que as cartas sempre terminam com quem tem ouvidos ouça, porque, na verdade, é o ouvido de Laodiceia e é o nosso ouvido também. O conteúdo serve para todos os séculos, são princípios eternos. Esse é um ponto importante da gente abordar, inclusive, quando Jesus olha para as igrejas, para as igrejas de Apocalipse, ele trata desses valores eternos e em nenhum momento ele faz julgamentos físicos, Importantíssimo. No sentido de questionar estruturas, ou modelos de liderança, que é uma das coisas que mais preocupa a igreja contemporânea, que são as estruturas das igrejas, os modelos de liderança, as formas de atuar. Esses não são os pontos, Na verdade, Jesus repreende as comunidades e elogia as comunidades e encoraja para que elas sejam modelo de vida, modelo de conduta, modelo de postura para a eternidade. Ou seja, tudo que Cristo está falando para todas essas igrejas serve para sempre. O que elimina aquela possibilidade de que cada igreja representa um período da história. Isso você já ouviu, Wellington? Sim, com certeza. É uma das linhas de interpretação, de Apocalipse, usar essas igrejas como marco de períodos da história. Essa carta de Laodiceia é uma carta que, logo olhando assim, a gente pensa em como a gente se engana ao olhar o exterior de uma comunidade de fé. Que comumente a gente olha uma igreja que aparentemente é rica, a igreja que tem recurso para investir, que faz grandes obras sociais, que alimentam não sei quantas pessoas, que a estrutura é muito boa, uma série de coisas, e a gente quase que indiscriminadamente associa a essa condição favorável, financeira, economicamente, abastada, como usa a expressão em Apocalipse, com o favor de Deus e, mais do que isso, como Deus atestando, legitimando aquela obra. Ao passo que aquele que está ali com duras penas para pagar o aluguel da onde a igreja se reúne, a luz, não consegue, mal consegue pagar para manter as portas abertas, está sendo reprovado. É verdade. Muito bom. É verdade mesmo, E você vê que a igreja de Laodiceia, já que você falou, Marco, já que o Ayrton falou que nós erramos na avaliação de uma comunidade, olhando de fora, as aparências, as aparências enganam, como diria... Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. As aparências enganam, mas não é só de fora, não, de dentro também, porque eles acreditam nisso, cara? Não é só a galera de fora que avalia lá de cima, a comunidade também olha para si e fala assim, nós somos os melhores. Não pode, não pode isso estar crescendo desse jeito, nossa comunidade se espalhando, olha, cada dia mais e mais são acrescentados à comunidade de fé, não pode, Deus está no negócio. É verdade. Bom, o texto, ele já deixa muito claro que, na verdade, existe aqui um contraste de conceitos, porque nenhuma menção dos textos bíblicos que a gente lê dos versículos, sequer fala de algo externo, sequer menciona isso. Então, a gente tem esse problema, isso aí que o professor Wellington disse é verdade. Existe uma cultura muito pobre, muito rasa na igreja que diz que o crescimento numérico da igreja é um sinal ou é uma evidência de que Deus está no negócio. É aquela mania, Deus só está no negócio da igreja se ela tem 200 membros, 300 membros. Eu me lembro que ali lá nos anos 2000, ali um pouco antes de virar a década de 90, existia aí um pastor que é da terra de vocês, aí carioca, que tinha uma certa editora,
que leu um livro, que eu tive o desprazer de ler o livro, mas li pela curiosidade, chamava-se Mega Igreja. Uma receita, um passo a passo de como fazer a igreja crescer e Deus estar no negócio, né? Então é um contraste muito grande, porque a crítica aqui, né, o ponto focal é justamente a hipocrisia, né, a falsa aparência da piedade, os valores que são moralistas, não tem nada a ver com a realidade da pessoa. E aí hoje a gente vê isso até hoje, conheço muita gente que tem essa teoria muito claríssima. Ou seja, você tentou plantar uma igreja em determinado local. Ah, não prosperou? Deus não estava no negócio. Ah, não encheu de gente? Deus não estava no negócio. Isso é triste mesmo e é bem comum, viu? Bem comum mesmo. É bem comum. É tão comum que eu admito, né, que nós mesmos, quando estamos trabalhando, ensinando, cuidando das comunidades, nós também acabamos colocando em xeque o nosso próprio trabalho, né, quando não vem o resultado. Então, isso aí é um aspecto existencial, né? Sim. Você falando isso esses dias, né? Eu sempre comento com o pessoal do Evangelho Negociável isso, que é uma coisa que tem bastante a ver com isso aqui. A gente fazendo uma série de reflexões bíblicas lá no segundo livro de Samuel e tal. Você publica um vídeo no YouTube, por exemplo, tem dia que dá 9 visualizações, assim, a gente olha para ver o alcance que tá tendo, né? Aí eu tenho meu canal pessoal, eu vou lá e estou gravando uma série de ensinos, né? Em cima de um livro, que é um livro humano, Arte da Guerra, do Sun Tzu. Eu publico o vídeo. O livro humano foi legal pra caramba. Um livro de 6 mil anos, que não é um livro inspirado, né? Assim, no sentido de Deus, né? E aí eu publico um vídeo, no segundo dia e tal, dá umas 1000 visualizações. E aí você, né, é uma coisa assim que dá uma tristeza. Dá um aperto no coração. Porque é óbvio que o contexto do Sun Tzu é uma questão muito mais administrativa e tal. Mas muito mais importante é o trabalho do Evangelho. Então, naturalmente, né, pelo menos às vezes eu me sinto frustrado, porque eu gostaria que as pessoas se atentassem para o que a Bíblia está ensinando. O Sun Tzu foi alguém que viveu como um de nós aqui, ensinou alguma coisa que tem a sua valia, mas não são as palavras de vida eterna, né? E aí a gente trata o Evangelho com a mesma seriedade, tem que ser tratado mesmo, as pessoas não se interessam. Isso sim, assim, dá essa frustração, né? E às vezes dá essa sensação, né? Eu, sinceramente, eu nunca falei assim, viu, Leclerc? Não, Deus não tá nesse negócio. Isso eu nunca cheguei a falar. Mas que nos frustra. A gente não fala. A gente não certamente fala. Frustra. A gente não fala, mas a gente sente, né? E, assim, a gente sente. E o contrário também é verdade. Quando a coisa está bombando, funcionando, o cara realmente se acha. Tanto que aqui no próprio texto, né, que nós lemos, Jesus, que tá escrevendo, que está falando à igreja, ele faz uma narração de falas da igreja. Ele vai dizer assim, você diz, não preciso de nada. Você vê que existe na própria comunidade esse sentimento, né, de autossuficiência. De autossuficiência, né? É o perigo da autossuficiência. Vamos ver o contexto. O contexto histórico, né, da igreja, para a gente entender que tipo de cultura, que tipo de realidade levou ela a esse tipo de comportamento. Em primeiro lugar, a cidade de Laodiceia, ela foi construída e se chamava Dióspolis, mais uma dessas cidades aí dedicadas a divindades. Mas quando Antíoco II conquistou, né, dominou a região de Éfeso, que é ali toda a região de Éfeso, ele mudou o nome e colocou o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice, né? Como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, Petrópolis, Teresópolis, né? Homenagem a Teresa, exatamente. Cara, é metal mesmo, isso aí é normal, é uma coisa histórica. E como tem esse dedo aí de Antíoco, né, tem essa coisa do domínio, do controle, do poder, da autoridade, então ele investiu muito e a cidade ficou rica, se tornou uma das mais importantes da Ásia Menor. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha aqui para você que está assistindo a aula, ver como ela era muito bem localizada, né? Aí, você vê na Ásia Menor, nesse momento aí da história, já no finalzinho do primeiro século,
né, o mundo já se desloca um pouco da Europa e está todo concentrado aí nesse pedaço aí da Grécia, Ásia Menor, e ali onde está circulado em vermelho você vê a cidade de Éfeso. Aqui embaixo o Egito, né, a Síria, está tudo aqui nesse pedacinho. Esse aqui é o mundo contemporâneo do Novo Testamento. As próprias, as 7 igrejas de Apocalipse são todas da Ásia, né? Você vê que já houve um deslocamento, né? Saiu lá de Israel, saiu da Europa. O sonho de Paulo era Roma, né? O sonho de Paulo era Europa, mas Deus conduziu todo o projeto aí para a Ásia. E está ali a cidade de Éfeso, e bem ali pertinho de Éfeso, do ladinho de Éfeso, tá, perdão, voltou o slide aqui, vou avançar. Tá a cidade de Laodiceia, apontada aí pelo meu balãozinho, a cidade de Laodiceia, pertinho de outras cidades importantes, o que transforma a cidade numa cidade de riqueza, de troca comercial, de desenvolvimento, caminho, né, rota comercial. Então, rapidamente, o que prova uma tese contemporânea, né, Marco e Wellington, né? Tudo depende da boa vontade política, né? Quando tem boa vontade, você transforma uma terra arrasada numa terra próspera. Exato. Sempre foi assim, né, cara? Sempre foi assim. Nada de novo debaixo do sol. A experiência de Israel lá diz isso, né? Desertos que viraram, né, verdadeiras fontes de colheita, né, de produtivas, né? Nós estamos vendo aqui em Niterói agora, o Wellington está acompanhando, estamos aí há 3 dias da reinauguração do mercado municipal de Niterói, depois de 40 anos, e esse mercado está sendo reinaugurado num lugar que era abandonado, sujo, tipo a Cracolândia de São Paulo, Cico. Sim. Destruído, escuro. Você vai ali agora, você nem acredita. De tão bonito, pintado, iluminado, né? Como diria o nosso querido Ivan Lins, né? Iluminado, asfaltado, cheio até de plaquinha, via de ônibus. Retorno, ônibus, polícia. E aí você vê prefeito. Quando tem vontade política, os caras pegam a terra arrasada, como aconteceu nos Estados Unidos, em Las Vegas, né? Las Vegas ficava no deserto, cara. Tinha nada lá. E os caras transformaram numa megalópole, né? E é isso que acontece aqui também. E eu acho que muita das coisas que acontecem hoje, os caras aprenderam com Roma mesmo, né? Roma foi... Pode falar mal de Roma, o que você quiser, mas os caras deixaram um modelo. Laodiceia, nesse sentido, se tornou uma cidade autossuficiente, porque ela era um centro financeiro, né? Tinha orgulho dos seus recursos, assim como o paulista tem orgulho de São Paulo, assim como o americano tinha orgulho das Torres Gêmeas, foi por isso que os terroristas a derrubaram, né? Porque ali não foi só um ataque físico, né? Foi um ataque no orgulho, né, do americano, né? Aquele centro, as torres representavam, né, o poder financeiro, né, o poder econômico, né, o controle do mundo, aquilo desabou. Capitalismo, né? Capitalismo, porra, e aquilo a gente viu desabar pela televisão, né, viu? Foi. Então, isso é uma coisa que se repete na humanidade, né, e contam os historiadores, como Eusébio, por exemplo, que no ano 60 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto, e os moradores se recusaram a receber a ajuda de Roma. Eles mesmos reconstruíram. Tamanho recurso que eles tinham. Né? Recusaram. Agora, oi? Fala, Wellington. Não, recusaram o poder, né? A gente resolve. A gente resolve. Agora, como nada é perfeito, como nada nesse mundo é perfeito, eles tinham tudo, mas não tinham uma coisa muito simples, que é essencial para uma cidade, que é água. Não tinha água em Laodiceia. Ali pertinho, as outras cidades eram riquíssimas em recurso hídrico e Laodiceia não tinha. E é por isso que o mundo todo vive de olho no Brasil, né? Porque o Brasil tem água para... Não? Os recursos hídricos continuam tesouro. Rio São Francisco, Rio Amazonas, em mar, né, cara? Os caras não têm água nenhuma. E aqui sobra água. É impressionante. Então, é um tesouro que eles tinham. E como eles eram muito ricos, o que eles fizeram? Aquedutos. Construíram aquedutos. Você sabe que um dos meus sonhos, Marco, é conhecer a Turquia.
Top. Porque eu queria conhecer aqueles aquedutos subterrâneos que eles têm lá. Quase 2.000 anos. A gente não tem, nós não temos saneamento básico em metade do Brasil não tem saneamento. E os caras tinham aqueduto e saneamento básico há 2.000 anos atrás. A gente não está atrasado, não, tá? Nada. Impressionante. Era uma cidade rica, era uma cidade que tinha produção têxtil, tinha gado, né? Produzia tecido, era conhecido pelo tecido. Era uma cidade que tinha bancos. Esse foi um dos investimentos de Roma, colocar banqueiros em Laodiceia, e obviamente não tinha dinheiro lá, nem Pix, né? O que tinha era ouro. Então, muito do ouro que circulava naquela região, prata, ficava lá. Eles tinham também pomadas. Era uma cidade conhecida pela medicina. Olha só, eles tinham pomadas para tratamento do corpo, o que não é uma coisa tão incomum, né? Você que está estudando com a gente, você sabe que desde a antiguidade os caras usavam mirra, né? Unguento. Essas civilizações antigas, né? Elas podem não ter internet, mas elas tinham conhecimento, sabedoria, desenvolveram muitas coisas, né? Essas mirras, esses ungüentos, essas pastas curavam, né? A parábola que Jesus conta do samaritano, o cara vai lá, o samaritano, e coloca unguento nas feridas, né? Do cara que se machuca. Isaías orienta que se coloque unguento e pasta na ferida mortal do rei, né? Que pede que Deus o cure. Então eles tinham pastas e eles desenvolveram um colírio para os olhos. Olha só. Interessante, né? Muito avançado. Chique demais. Muito avançado, né, cara? E não é nada demais, porque eu estava vendo semana passada umas múmias aí que eles encontraram. De vez em quando encontra, né, umas múmias novas aí, e múmia com 3.000 anos, 4.000 anos. Não era o Temer, não, era outra múmia. Mas conservadíssimos. O Temer é vampiro. É verdade, eu errei o ser. Conservadíssimo, né? Legal. E aí, o que acontecia? Como você pode ver aí nas imagens, os aquedutos eram feitos de concreto. Olha o concreto aí com mais de 2.000 anos. O concreto da tua rua não aguenta uma semana, o carro passa e quebra. Nada semelhante às técnicas utilizadas por Sérgio Naia. Meu... Cara, o Elton agora foi longe, né? Palace 1, Palace 2. Caramba. Mas você vê, cara. Você vê a obra nossa não fica em pé, o aqueduto dos caras está aí, ó, as ruínas do aqueduto. Eles eram de concreto, traziam as águas de outras fontes. Só que é o seguinte, a água não chegava gelada, porque não era uma fonte natural, e não chegava quente, como era nas fontes termais. Ela chegava morna. E essa temperatura da água tem muito a ver com esse concreto e com esse deslocamento, né? Com o sol que batia em cima do concreto. Então, quando chegava lá, era uma água nauseante. Olha, cidade rica, né? Mas não conseguiu dar solução para esse problema que para uma cidade tão rica, teoricamente, seria simples, mas eles não conseguiram resolver. Fizeram lá os dutos, enfim. Então, eles tinham um dilema, que eu vou chamar aí de dilema de Laodiceia. Se a água fosse gelada, seria boa para beber. Se a água fosse quente, tinha qualidade medicinal. E isso eu atesto, porque uma boa chuveirada quente... É restauradora. Restaura o corpo, cara. Impressionante. Agora, uma água morna não faz nada, né? Ela não refresca, ela não restaura, ela é enjoativa. E a cidade que ficou conhecida pela sua riqueza e também ficou conhecida pelo seu poder, também ficou conhecida por essa água enjoada, né? E realmente, né? Água morna é ruim, né? Só de falar assim já
Dito isso, Péssimo, né? dito isso, Aliás, algumas bebidas, né? Não só água, por exemplo, café. Existe o café gelado, existe o café quente, mas o café morno. do café eu nem posso falar porque eu tomo morno, tomo de qualquer maneira. Então, do café eu não posso falar. Posso falar, não posso falar, né? Mas Coca-Cola morna, Coca-Cola quente, é ruim. Água Não quente dá. é ruim. Água quente também, pra tomar é muito ruim. Né? É ruim. Parece que você vai vomitar mesmo, né? Sim. Dito Embrulha. isso, só com essa explicação que nós demos agora, histórica, isso aí já resolve boa parte, né, da interpretação da carta de Cristo à Laodiceia. Mas, enfim, como é que Jesus começa? Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E aí Jesus, então, nesse aspecto, ele está se apresentando. Ele é o Amém. Teve uma aula aqui que eu e o Marco fizemos, falamos bastante sobre o Amém, né? O Amém, o que isso significa, o que concretiza. Fiel e verdadeiro, né? O que jura, exatamente. Ao contrário desse aspecto falso que Laodiceia tem, né? Aparência, né? Jesus não é assim. Jesus é o que Ele faz. é a autenticidade. Ele é autêntico, exatamente. E ele é confiável. Laodiceia não é tão confiável assim, né? Ele é confiável. Então ele já faz esse contraponto, o que lembra o autor, né, Marco? O João é o autor dos contrastes, né, cara? Sim. Continua, né? Continua com a mesma forma literária, né? Mas deixando claro que esses contrastes eles trazem à luz a compreensão do texto, né? Fica muito mais evidente quando você põe uma questão de oposição, né, uma comparação de oposição, fica muito mais evidente qual é a proposta do texto. É uma parte muito fascinante, né, do texto do Apocalipse, entendeu? Essa ideia. Fala, Wellington. Então, essa ideia do contraste é justamente ele já abrindo ali, né, como um prólogo do bilhete, da cartinha, como, olha, estou apresentando algo que é autêntico e verdadeiro em contraste àquilo que é fake. É isso. Aquela ostentação, aquele brilho, aquele glamour oculta uma realidade. Entendeu? Que é a assinatura de João, né? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Ele vai só dando tapa na cara, fazendo oposições, né? Sim. Quem é aquele que ama? Quem é aquele que mente? O que é a mentira? Ele vai só dando os contrastes e ele faz o contraste de Cristo. Pai e filho. Pai e filho, luz e trevas, noite e dia, né? Filhos de Abraão, filhos do diabo. O tempo todo. E ele vai, e é legal também, porque quando ele diz que Jesus é o soberano de toda a criação, né? Deixa eu ver como é que está na minha versão aqui, NVI. Eu acho que é isso mesmo. Eu sou o soberano. O princípio da criação. O princípio da criação. Ele lembra Colossenses, né? Que diz que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então ele está falando de que criação? Está falando da criação dos novos... Da nova criação. Da nova criação. Dos que nasceram de novo, né? Dos que se encontraram com Cristo. Para quem tudo tem a supremacia. Né? Tá aí o Borne, né? Jesus Borne, representado... Os entendedores entenderão. Os entendedores entenderão. E ele diz a mesma frase, né? Conheça as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Né? E assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E eu te pergunto, Marco, qual é a sua temperatura espiritual? É fogo! Vejo borbulha na chaleira. Imagine esse diagnóstico, né? Vocês são intragáveis. Né? É mais ou menos o que o Senhor fala lá através dos profetas menores. Eu não suporto suas cantorias, eu não suporto as suas reuniões solenes. Ah, quem dera se tivesse alguém para apagar a luz e fechar, acabar com isso. Eu não Jesus aguento está falando, mais o cheiro, não aguento mais o cheiro do seu sacrifício, né? A gordura.
intragável. Malaquias, pô, pesadão, cara. Não, mas o Marco não respondeu. Qual é a sua temperatura espiritual? Olha, nesse momento tá em torno de 36 graus, de quem é a música da Cassino lá? De puro fogo santo e poder. Essa é a temperatura. Ó. Aí é 500 graus, meu irmão. Aí é 500 graus. Tá de puro santo, fogo e poder, né? Mas assim, a Puro pergunta fogo. é a pergunta do que nós estamos falando, né? Claro que é uma pergunta retórica. A questão o que aplica para nós hoje, né? Somos quentes ou frios? Não no sentido literal. Não no sentido de se você está com 39 de febre ou se você está com de 30, né, de temperatura. Não é essa a questão. A questão é, as nossas obras, elas são realmente coerentes? Esse é o contexto que chega para nós hoje. As nossas convicções, a nossa fé, voltando ainda ao propósito dessa carta, né, nossos princípios de julgamentos, eles são espirituais ou são externos? A grande pergunta, na verdade, era melhor que a gente colocasse, qual é a sua temperatura espiritual? Quem somos nós? Não é, porque cara? É isso que mas o que se faz não. Quem sou eu e quem é você nessa história eu não sei dizer. Boa. Mas eu acredito que ninguém vê ao mundo a passeio. Olha só, rapaz. O Hélio não tá mole, não. A temperatura espiritual dele tá altíssima. On fire. On fire. Mas, de fato, cara, o que a gente vê, né, o Wellington e Cico, é que as igrejas, o que elas ensinam quase sempre, né, se afastando das escrituras, é isso aí, né, cara? A medir espiritualidade. Né? A Bíblia diz que nós devemos buscar o Espírito com fervor. Aí o cara pega o fervor e transforma em algo efervescente, né? Como se fosse uma coisa que se pudesse medir a partir de uma espiritualidade externa, né? E aí começa falando, né? O Leclerc é um crente frio. O Wellington é um crente quente. Mas aí tem uma outra questão também que cabe, Leclerc, que também tem o critério da auferição, né, da temperatura espiritual baseado na pseudo-espiritualidade. Porque, por exemplo, tem muita gente que sofre ainda nas igrejas, né, sobre a questão de, por exemplo, isso é muito comum nas igrejas pentecostais, principalmente, a pessoa não fala em línguas, ela não é um crente fervoroso. É frio. Né? Ele é um crente frio. E aí, conheço muita gente que carrega um peso como se fosse uma culpa, né? Porque ela não fala em línguas e aí ela fica naquele dilema. Aí ela começa a repetir o que está sendo falado. Quanto mais alto se fala, maior é a temperatura, né? Mais se está quente desse fervor e tal. E aí a pessoa fala, não sei se eu estou fazendo consciente, se eu estou só repetindo. E aí se ela tem essas dúvidas, que são dúvidas legítimas nesse contexto, e ela vai falar com alguém, aí a pessoa vai falar, não, você é frio. Isso aí é problema de pecado, você deve estar morno. Se você não for fervoroso, Deus vai te vomitar da sua boca dele. Então, a auferição da temperatura espiritual, além de ser uma coisa que não tem o menor sentido, o mais triste é que ela é feita em cima da pseudo-espiritualidade, que não tem nada de espiritualidade disso que a gente está falando, né? E o mais doloroso é o resultado produzido, né? Porque em muitos contextos, e eu tenho, né, uma experiência muito, muito próxima de alguém que sofreu muito com isso. Sim. Em muitos contextos isso vira um sofrimento para a pessoa. É a forma com que ela entende a fé, é a forma com que ela foi educada na fé, né? Como diz o Martin Lloyd Jones, né? É sinceramente errada, mas que esse tipo de cobrança ou de aferição externa, que não só mensura se o crente é quente ou não, mas, por exemplo, até mesmo em alguns contextos, se este é reconhecido ou não, elevado, né, conduzido ao ministério. E você, às vezes, tem uma pessoa que se vê, se reconhece, irmão, se reconhece ele como um vocacionado, mas ele não desempenha, não atua, ou não é levado ao ministério, à liderança da igreja, porque ele não apresenta essa amostragem de temperatura espiritual. E isso provoca muitos sofrimentos. Muita gente triste, né, porque, eu volto a dizer,
pessoas que temem a Deus, servem sem o entendimento, mas que por não ter esse entendimento e à luz de quem os discipula, quem os pastoreia, quem os lidera, isso vira para elas um sofrimento, uma tristeza com a fé. Verdade. Isso. Um peso, né? Um peso, A pessoa carrega um peso de uma culpa, como se fosse uma culpa. Tem gente que diz, não, a culpa é minha de que eu não tenho tal dom. Tem uma igreja que eu esqueci agora o nome da igreja, mas tem uma igreja que trata assim: se você não falar obrigatoriamente em línguas, você não é selado pelo Espírito Santo, então você não pode nem ser chamado de irmão. É uma coisa horrenda um negócio desse, né? Tem alguns extremismos. Tem. É verdade, é verdade. Na verdade, né, voltando ao texto, que nós já demos o spoiler aí logo no início, né, eu fiz questão já de começar dando spoiler exatamente para a gente não ter problema, né, com essa passagem. A própria Bíblia vai explicando o que significa esse amor. Jesus não estava falando sobre termostato espiritual, sobre medida de espiritualidade, né? Mas, na verdade, o que ele estava dizendo, ele responde no versículo seguinte, né? Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Então, o que ele chama de morno é esse estado em que a igreja de Laodiceia se encontra, né? De soberba, de arrogância, que transforma ela numa comunidade inútil para Deus, que é a discussão que a gente sempre tem, né? Se você não serve para Deus, para que serve? Né? Aí Contentamento em si. Eu vou até nesse momento, né? Vou deixar vocês escandalizados nesse momento. Eu sei que vou deixar vocês escandalizados, mas eu tenho que concordar com a canção contemporânea que diz: se não for para te adorar, para que nasci? É de fato isso, porque se não for para servir ao Senhor, né, por que estou aqui? Essa é uma música totalmente ortodoxa, ratificada pelos catecismos mais tradicionais. O fim para que Deus criou o homem. Para adorá-lo, para louvor da sua glória. John Piper não fale mal dessa canção. John Piper canta aí. Não estou falando mal, pelo contrário. Você vê que quando a gente tem que falar bem, a gente fala, né? Que é exatamente isso, né? É o que Jesus está dizendo, você não serve para nada. Era melhor que você fosse frio. Aí na tua igreja lá, Marco, o cara vai dizer assim: era melhor que você estivesse no mundo. Era melhor que você estivesse bebendo. Era melhor, né? Ou que você fosse quente. Era melhor que você estivesse no monte. Era melhor do que morno. E o morno, para ele, é o crente melé-melé, né? Ou como se dizia antigamente, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. É interessante, né? Como esse posicionamento, né? Esse posicionamento da igreja de Laodiceia, né? É totalmente. A gente lê ali Paulo falando a questão da fraqueza, de Deus atuando, agindo, o poder dele sendo se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É quando a gente pensa que está fraco, aí sim que nós estamos fortalecidos no Senhor, né? Então não tem nada a ver com essa ideia de quando eu acho que está tudo bem, quando eu acho que está tudo firmado, quando eu acho que nada me falta, é que eu estou forte. Não, é pelo contrário, né? É quando eu me olho digno de compaixão, né? Quando eu me sinto um miserável diante do Senhor, né? Como ele fala, reconhece que é digno de compaixão, que não está enxergando direito, né? Exatamente. Que não está vendo com clareza. E esse reconhecimento de indignidade glorifica a Deus. Né? A gente volta a falar de Ezequias, né? Exatamente, volta a falar de Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. É o contrário do que normalmente se diz, né? E é isso, cara. É impressionante. O que mais me impressiona, Marco, como ensina a boa interpretação bíblica, é que a resposta do texto está no próprio texto, no versículo seguinte. E a pessoa, qualquer pessoa, cria uma teologia própria sem ler o que o texto está dizendo. O texto mesmo é autoexplicativo. Jesus chama o cara de morno e explica por quê.
Não é verdade? Mas aí tem, e isso também vai esbarrar um pouco no que nós falamos. Se o cara vai procurar na própria Bíblia a resposta, ele já vai ser chamado de frio, porque ele está apegado à letra, vão distorcer aquele versículo, dizendo que a letra mata, o espírito vivifica, e que essa busca pela letra é um sinal da frieza do cara. Como se sempre nós dependêssemos de uma experiência sobrenatural, alguma coisa do tipo, né, uma coisa transcendental, para ter clareza do que Deus está falando aos nossos corações. Nesse caso, uma leitura atenta, né, eu sei que pessoas falam assim, é uma mera leitura, não, mas uma leitura atenta saberia dizer que, no fim das contas, o que é necessário que o cristão, para que ele não seja morno, né, é que ele reconheça a dependência de Deus. Exatamente. Que ele reconheça que sem Deus ele não é nada. Né? Diferente do povo aqui da igreja de Laodiceia, que achava que tinha tudo, que estava abastado de tudo, e que Deus era um mero detalhe nesse processo. Né? Deus é um coadjuvante. Exatamente. Vamos chamar o Titio Stott, né? O Titio Stott tem um livro que nós já mostramos aqui várias vezes, né? O que Cristo pensa da igreja. Um baita livro. É um livraço, né? Onde ele fala, onde ele explica, né, as cartas de Apocalipse, e o Titio Stott está sempre entre nós, né? Ele fala, Jesus afirma que prefere que os seus discípulos sejam ardorosos em sua devoção, tá vendo? Na sua devoção, não na temperatura, né? Sim. Ou frios como gelo na sua hostilidade. É melhor isso do que morno na indiferença. A apatia provoca náusea. E a apatia é resultado da soberba, né? É o cristianismo blasé, né? Caraca, eu ia falar agora, blasé. É aquele ar blasé. Né? Cristianismo blasé, né? Comum nas reuniões pastorais, né? Nos cafés. A sua igreja lá tem quantos... né? Plantou agora? Tem quantos anos? Pô, mas ainda? Não avançou, não? Aquele ar blá. É verdade, aquele ar blasé, né? O cara vai falar, né? E transborda, né? Em arrogância, né? Nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos o outro, tá. Coisa de maluco, né, cara? Coisa de louco mesmo. O Stott, inclusive, dá pra gente uma informação muito legal. Ele diz que na língua inglesa, o adjetivo Laodicean, que vem de Laodiceia, foi incorporado à língua para descrever pessoas desinteressadas, né? Pessoas indiferentes, pessoas que são completamente sem compromisso, né? Olha que interessante, né? Laodiceia virou sinônimo de gente blasé, de gente que não está nem aí para nada, né? Tá bom. Ou seja, virou sinônimo de gente soberba e inútil. Não é uma igreja espiritualmente fria, né? Longe do Espírito Santo. É uma igreja soberba e, por ser soberba, ela se tornou inútil. Completamente inútil, né? E aí, pronta para ser abatida. E pronta para ser abatida. Aí Jesus fala, né? Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Essa frase é o tiro no pé, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É muito nu. Esse nu, né, dá a ideia de fragilidade, né? Tipo assim, pô, a ideia da queda, né? Adão se esconde porque se vê nu, né, diante de Deus, né? Queria ler com vocês 2 textos, queria pedir para cada um de vocês abrir um, né? Lucas 12, 19, pode ser o Wellington. Vou dar a missão mais difícil para o Cico. Zacarias 11. Aí o cara Lucas pega 12, 19. Lucas 12, versículo 19. Abre o Gênesis e começa a procurar o Zacarias. É desesperador. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba. É a parábola do louco insensato, né? Que depois... Eu gosto muito desse texto. Não é? Porque o próprio Deus vai dizer louco,
esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será. Esse versículo era muito tema de congresso nos anos 80, o que tem preparado para quem será. Evento de terror, terrorismo psicológico religioso. Lê pra gente aí Zacarias, o Marco. Vamos lá. A minha versão é a nova Almeida atualizada. Capítulo 11, versículo 4. A Zacarias. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem dela. É isso aí. Você vê que os caras estão agindo mal, né? Praticando o mal, matando as ovelhas de Israel, e no final ainda glorificam a Deus naquele desdém. Esse texto de Zacarias lembra os filhos de Eli, né, cara? Lembra os filhos de Eli que se comportavam e eram maus aos olhos do Senhor, né? O que mostra a arrogância, a soberba do ser humano, que não escapa aos olhos do Senhor. Os dois textos, tanto de Lucas como de Zacarias, voltam a enfatizar o que nós já falamos antes, do caráter profético e veterotestamentário de Apocalipse, né? A retomada daquela pegada profética de denúncia, né? Jesus faz isso no texto. Então, está provado, né? Está provado que não é falta de fervor, no sentido da espiritualidade, mas é arrogância. Não é aquele que tem pouca paixão por Deus. É aquele que não se sente dependente de Deus. Né? Aí vai ao encontro do que o Wellington falou, se basta. Né? Vai ao encontro do que o Wellington falou, né? Eu quero citar aqui um pastor puritano. Eu gosto muito dos puritanos, sabe, Marco? Não queria ser puritano, não queria estar numa igreja puritana. Nem participar. Só um parênteses, virou uma modinha que está começando a cair um pouco em desuso, né? De uma galera que se diz. Foi. Tudo, né? Diga mas aí qual mas eu gosto da teologia puritana. Então tem um pastor puritano que é o Walter Marshall, do século XVII, e ele fala uma coisa muito legal, né? O coração do homem é viciado em salvação pelas obras. Que é isso que é o que você vê em Laodiceia, né, cara? Nós nos bastamos, né? Não precisamos de Roma, não precisamos de Deus, não precisamos de ninguém. A gente vai para o céu sozinho. Vamos construir a nossa escada. Não é, a nossa infinita highway pro céu. Não é, cara? É isso. E é o que muitas igrejas fazem, né? A gente se basta, né? Na verdade, Jesus, ele vem aqui porque aqui é bom. Não é? E aí, voltando para o nosso tio Stott, quando Jesus passa a dizer que os laodicenses são cegos, né? Pobres e nus, a gente fica até na dúvida, será que eles realmente nasceram de novo, né? Será que não são essa dúvida é a dúvida que, se você for parar e pensar, exemplo, a igreja que se diz que se basta. Talvez eles pensem que se bastam até desconsiderando a questão da salvação. É verdade. Porque assim, eu tenho tudo que eu preciso, a salvação pode ser uma questão de efêmera. O Pierre, no comentário dele, o Brado de Vitória, né, ele fala um negócio bem interessante. Comentando essa passagem, ele diz assim: em contraste com a avaliação de Cristo, a igreja de Laodiceia considera-se em boas condições por causa da sua prosperidade material. Mas um tema consistente da Escritura é que a riqueza deve ser tratada com cuidado e administrada para a glória de Deus. Caso contrário, consumirá o seu possuidor de várias formas. E uma das formas é conduzir à autossuficiência. Exatamente. Isso acontece. Nós temos aí vários líderes que nós vimos no auge, né? Vimos caindo. Sim. E hoje vemos a irrelevância deles por causa dessa autossuficiência. Né? Né? Talvez o maior exemplo de todos hoje seja o Caio Fábio, né? Talvez seja o maior exemplo de todos, que nós vimos todos os processos. Vimos ele no auge, como exemplo para todos, seguido por todos. Vimos ele também no auge da arrogância. Teve um evento em São Paulo, se eu não me engano, em
Serra Negra, que ele falou, irmãos, hoje eu não converso, não falo, não compartilho a minha vida com nenhum pastor aqui no Brasil. Né? E quando ele disse isso, lá no evento, todo mundo se entreolhou assim e falou assim, o negócio ficou ruim. A autossuficiência é um perigo, né, cara? É o princípio da queda. É verdade, né? A busca pela autossuficiência é o princípio da queda, né? Porque é para isso que que foram atraídos o primeiro casal, né? Olha, não vai precisar mais que ele te diga o que é certo e errado. Não vai mais precisar que ele te diga faça isso ou não faça isso, porque você será semelhante a ele. Exatamente. É o princípio da queda, a busca pela autossuficiência. Exatamente. Essa autossuficiência tem a ver com o Criador, né? Diretamente, né? Não precisamos do Criador. É impressionante. Rejeição direta a ele. É queda total. Bom, aí vem Jesus, né, com o seu poder e com a sua autoridade. Eu sempre gosto de mostrar essa imagem, que é uma imagem que nós já usamos em outras aulas, né, que é uma representação do Cristo, do Apocalipse, coloridaço, mas sem ser aquele Cristo Avenger que a gente já mostrou, nem o Cavaleiro, nem o Motoqueiro Fantasma, né? Motoqueiro Fantasma. Mas eu acho que essa expressão é uma imagem legal, que não é nítida, mas representa muito bem. Ele fala 3 coisas importantes no texto, no versículo 18, que tem a ver com o que a gente está conversando agora. A primeira delas é que compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Ou seja, eles têm muito ouro, né? Mas não serve para nada. Né? Tem ouro porque eles têm banco, né? São banqueiros, a cidade é riquíssima, mas esse ouro que eles têm não serve para nada. Jesus fala, então compre de mim. Né? E esse compre de mim, essa expressão compre, é mais uma vez uma retomada do livro de Isaías, né? Venham e comprem sem dinheiro, né? E bebam de graça da água da vida, comprem, que é a convocação do Criador à criatura que não tem condição. Não, pode vir, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, vem comprar sem dinheiro. Está mostrando que é uma ação de graça. Ou seja, por que o profeta Isaías usa a palavra compre? Porque tem um custo. A graça tem um custo. Aí vamos citar o Bonhoeffer, né, Wellington? Bonhoeffer não é barata. Reclamava das igrejas evangélicas que vendiam uma graça barata. E a graça barata que Bonhoeffer citava nos seus textos não tem a ver com liberalismo, né, ou sensualidade. Tem a ver com não passar por Cristo. Isso que é uma graça barata, é uma graça centrada no homem. Você se esforça e consegue. E Bonhoeffer dizia, essa graça é barata. A graça custa, e custa sangue, né? Custa cruz. Né? Ela custa a vida de Jesus. Por isso que tem o compre, porque tem um custo, mas o custo já está pago pelo próprio Criador. Então ele fala, compre ouro para você se tornar rico, compre roupa branca. A cidade era conhecida pela sua produção têxtil, mas eles estão nus. Incrível, né? Jesus usando todo aquele contexto ali deles. E vocês têm tanto fio aí, né? Tanta lã, mas vocês não têm nada. E eu posso vestir vocês, né? E compre colírio comigo. Que esse colírio de Laodiceia não está servindo para Está servindo para nada. Está servindo para nada, né, cara? Cara, esse texto ele é fantástico. Não, e o interessante, né, que segue os contrastes apontados pelo Cipo, né? Você é pobre, é miserável e pobre. Tem que comprar de mim. Tem que comprar, não é comprar em qualquer lugar, é de mim. Porque só eu tenho o ouro refinado pelo fogo para te tornar rico, né? Você está nu. Compre de mim. Roupas brancas para cobrir a sua nudez. Não há roupa em outro lugar, né? Não tem marca boa. Não tem marca boa. Você está cego.
você é incapaz de ver por si só. Seu colírio não é suficiente. Sério, compre, eu vou ungir os seus olhos. Né? É aquele, é aquele cuspizinho, né? É o cuspe santo, né? Tem seu colírio caro, a high-tech, que vende não sei onde, eu vou no barro, toma, abre-te. Aí alguém poderia dizer assim, poxa, mas você lendo essa carta assim é muito pesado, é muito duro, é muito agressivo, mas Jesus vai dizer o quê? Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Na verdade, ser repreendido por Jesus já está no lucro, né? Já está na vantagem. Sim. Né, Marcão? Porque se fosse para banir e destruir, nem teria carta para a Odisseia, não é verdade? Exato. O pessoal, aí já dá uma gama para uma ótima conversa e bem extensa, né? Mas aquela ideia bem superficial de que o amor, ele é esse amor açucarado, né? Que só fala o que você quer ouvir, né? Que não repreende, que não tem a crítica, né, do bem-estar no momento futuro. É verdade. Só quer aquela coisa, olha, só quero... Você só serve para mim se você me tratar bem. Isso não é amor de lugar nenhum. E aqui é muito claro, né, que o Senhor, ele repreende e disciplina aqueles que ele ama. Se você está sendo incomodado com o que nós estamos falando aqui, esse é um grande sinal que o Senhor te ama. Porque você está ouvindo a palavra, né, e isso está te incomodando, então é o próprio Senhor que vai te repreender e disciplinar uma prova de amor como essa ao vivo. É muito engraçado, Chico, isso que você está falando, quando eu estou dando cartas aos Efésios, né? Aí chega naquela parte tradicional dos casamentos, né? Que o marido deve amar a igreja, deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e tal. Aí eu falo, mas ninguém fala de como Cristo ama a igreja, né? E essa é uma das características do amor de Cristo pela sua noiva. Disciplinar, corrigir, trazer ao arrependimento, olha, ele fazer enxergar, né? Fazer enxergar, porque o verso anterior fala, eu, por favor, lhe farei enxergar e vou te disciplinar. E vou, a partir da disciplina, entendeu? Você será conduzido ao arrependimento. Mas tenha disciplina. E faça rápido, né? Seja diligente. Diligente, né? Se empenhe em arrepender-se disso que você está fazendo. Mas não, aí como você falou do amor, né? Quando você fala desse amor açucarado, não, tem que amar como Cristo amou a igreja, que deu a vida. Beleza, mas ele disciplina, ele corrige, ele se afasta, né? Ele se afasta. Jesus fica você para ir, eu para cá. Entendeu? É verdade, cara. E aí muitos perderam o rumo, né? São pais que não corrigem, né? Professores que não corrigem, amigos que não corrigem. Tá tudo no mundo da condescendência. Se tem uma coisa que Deus não é condescendente, né? Ele pode ser longânimo, né? Mas não confunda. Não confunda longanimidade e condescendência, né? Impressionante. Impressionante, cara. Impressionante como esse texto é muito legal. E eu estava estudando hoje, né? E a revisitação ao texto é muito legal, porque também te dá outras leituras, né? Vamos fechar a nossa aula com aquele texto do evangelismo. Está aqui o Wellington, que treina missionários do Brasil e do mundo. Não adianta se esconder, não. Né? Aquele texto clássico, né? Jesus está batendo na sua porta. Né? Na porta do seu coração. Na porta do seu coração. Né? Jesus é um Lorde que ele bate e você tem que abrir o coração. Ele não entra. Ele não entra se você não abrir o seu coração. Eu me lembro que uma vez eu expliquei a uma missionária esse texto aí, e quando eu falei, aí sem grandes explicações, né, exegéticas, hermenêuticas, eu falei, não, meu irmão, mas esse texto aí, ele não tem nada a ver com a sua ação evangelística, não. Isso aí Jesus está cuidando da igreja. Mas como assim? Eu falei, não, mas a carta é a igreja. Não tem que fazer grandes trabalhos. A carta é a igreja, não é a ou não igreja. Não é quem não está na igreja. É para quem é da igreja. Então eu não posso usar isso para evangelizar. Não, a senhora faz. Aí agora eu sei que Leclerc fala, olha, a senhora pode fazer o que a senhora quiser, mas o texto é para ser aplicado à igreja
que ignorou a centralidade, que ignorou a necessidade de ser cristocêntrica. Então ele está de fora do negócio. Só isso. Pois é, cara, isso é E impressionante. ela não falou que você estava cheio da letra, não, professor? Tá com muita Não, foi letra. gentil. Ah, que bom. Isso aqui que a Ellen está falando aqui, aqui embaixo, ó, Jesus é educado. Se você não abrir a porta, ele não entra. Isso aqui a gente ouve a vida inteira. Jesus, hashtag coraçãozinho. Não tem mais, não tem algo mais. Nada de martelo que esmiuça a peia. Nada. É tudo com luva de pelica. Tem até uma música do Logos, né? De muitos anos atrás, acho que o Paulão hoje até repensaria ela, né? É Logos, mas a gente também pensa, né, Paulão? Deus tem tanto amor para dar, tanta paz, Deus sempre estende a mão, quer ser amigo, Deus quer ajudar, destranque a porta do seu coração, Boa. entregue a Deus a direção do seu... Não, Paulão! Ai, eu adoro essa música, cara. Adoro essa música. Vamos ver Jesus na porta. Jesus está na porta batendo, olha lá. Ah lá, essa imagem é maravilhosa. Clássica imagem. Tá. Eu já usei essa imagem. Todo mundo usa. É. Todos nós já usamos, porque nós estamos aprendendo. É importante que você está estudando com a gente, assistindo a aula aqui. Esses arrogantes teólogos malditos! Todos nós já fizemos isso. Todos nós já fizemos, estudamos e avançamos. É assim que funciona, não tem problema nenhum, não. Porque a gente também já passou por isso. Acabei de citar a música aqui, que é uma música maravilhosa, mas acaba se fundamentando em coisas que depois a gente avança e vê que não é assim que funciona. Bom, em primeiro lugar, para a gente fechar, né? O que a gente está estudando agora é o que o Wellington já falou. Jesus não está falando com não crentes, está falando com cristãos. Né? Então, isso deve nos levar a uma outra reflexão que vai nos lembrar outros textos. Vamos ver um texto aqui primeiro, que é o texto de Cantares, né? Ou Cânticos, depende da versão. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Bom. Então, como nós já falamos, Apocalipse faz sempre uma alusão ao Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, essa coisa do noivo que vai atrás da noiva se repete em várias passagens, né? Como diz o texto de Isaías, né? A minha alma espera pelo Senhor, assim como o noivo que se adorna para o encontro, e a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, essa coisa do meu amado, vem meu amado, saiamos aos campos, pelo meio das mandrágoras, está aí o texto. Ó. O noivo tem poder, e quando ele está na porta, é porque ele manda no negócio. Nessa coisa do noivo da porta, ou a parábola das noivas, né? Lá vem o noivo, ou seja, lá vem o dono, né? Não tem essa coisa romantizada de deixa eu entrar. Ah, moça. Então, na verdade, é o dono. Né? Ele está na porta porque ele é o dono. E a noiva reconhece. Outra passagem importante do Antigo Testamento é da Bíblia, na verdade, do Novo Testamento, de Tiago, que diz que o juiz está à porta. Olha, essa coisa do à porta é comum na mensagem escatológica, né? Jesus está às portas, mas está perto. Eu acho que essa suavização, vamos dizer assim, e essa limitação do papel da figura de Jesus como noivo tem muito a ver que a figura em que nós usamos como paralelo é o casamento ocidental, é a história de noivado ocidental, onde noivo não tem... onde noivo não tem... noivo não é Estado civil, né? No contexto ocidental. Estado civil noivo, não existe. Não, o noivo... Vou usar uma fala aqui do Cico. Noivo no casamento é coadjuvante, meu irmão. Eu estava falando, fui pro casamento com a minha esposa, falei exatamente. Noivo no casamento, ele é o panaca. Ninguém vai lá para ver o noivo. Se o noivo... Só se no final das contas, quando a noiva entrar, cadê o noivo? Aí sim.
mas a Se expectativa o é noivo não invertida. aparecer, se o noivo não aparecer, nem faz falta, né? Arruma algum na hora. Se não for o Tom Cruise, Mano, tem gente que hoje faz casamento consigo mesmo, né? Ah, casei comigo mesmo pra provar que eu não preciso de ninguém, aquelas conversas. Hoje tem essas coisas. então, a primeira coisa que a gente viu no texto é que Jesus não está falando com não crentes, está falando com cristãos. A segunda coisa é que a figura do noivo, daquele que bate na porta, é bem diferente, exatamente como o Elton falou, dessa viagem romantizada, né? Estar à porta representa domínio e representa diligência. Então, quando eis que estou à porta e bato, significa o quê? Seja rápido. É agora. Diligência. Estou aqui, que é exatamente o texto anterior, né? Então, Seja diligente. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que ele não vai permitir que isso dure por muito tempo. Se não houver arrependimento, e arrependimento rápido, vai rolar um juízo. É isso que ele está dizendo. Eu que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ou seja, se alguém me ouvir, que é o texto de cima, né? O meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Então, certamente, nem todos os crentes de Laodiceia são mornos. O texto é geral. Mas sempre haverá o remanescente, né? Sempre tem os joelhos que nunca se curvam. A Bíblia também vai dizer isso. Então, mesmo entre os mais alucinados, distantes, pervertidos, descomprometidos, né? Indolentes, tem os servos. Então, quando Cristo mandar a carta, quando ela for lida em Laodiceia, alguém vai despertar. E esse que despertar tem lugar na mesa, que representa a comunhão, que representa a redenção, que representa a salvação, que representa o poder do rei. É na mesa que Mefibosete senta com Davi, é na mesa que a ceia é celebrada. Inclusive o Ziel Machado, né, aí de São Paulo, onde o Cico está, ele fala muito sobre isso, a teologia da mesa, que é a teologia da comunhão. Então, me sentarei e cearei com ele. Agora, quem não ouvir, diligentemente, né? Então, esses dois versículos estão juntos. Quais versículos? O versículo anterior, deixa eu voltar aqui, ó. Estou à porta e bato. O versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e serei com ele. Aí vem os textos que nós já lemos, e em seguida Jesus fala, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Então, os textos, eles são complementares, não são textos separados, né? Então, ele está dizendo, estou na porta. Ou seja, é agora. Não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para ano que vem, é agora. Quem ouvir o que está sendo escrito, o que está sendo dito e se arrepender, ceia comigo. Quem não se arrepender, vai porta abaixo, né? Que as noivas, quando perceberam, o noivo já tinha ido embora, né? É isso que acontece. Beleza, Cico? Beleza, Wellington? Beleza. Mais uma aula esclarecedora, desmistificadora, sem açúcar e sem nuvens de algodão doce passando pelo céu aqui.